Nesta manhã, no dia 20 de julho de 2023, aqui na residência pastoral do amado irmão pastor Daniel, que é o nosso pastor líder distrital aqui do distrito de Cabralha, ele está me dando aqui uma sugestão bem interessante. A gente veio aqui orar para que lá no salão da Missão Pison a gente implante uma classe bíblica oficial para a gente fazer um estudo sistemático, misto cremos, entendeu? Só que antes do misto cremos, aí tem uma prévia, que é para as pessoas que estão iniciantes, que a gente chama no mão dos PPs, os principiantes, que seria essa outra literatura que o próprio pastor Daniel vai aqui nos orientar, que é o que nós vamos implantar. É um dia especial lá no prédio da Missão Pison, um estudo sistemático, aprofundado da Bíblia Sagrada. E eu tenho certeza que já deu certo. Pastor Daniel, nos explica aqui, o senhor como nosso líder, entendeu? Como nosso pastor amigo, que está interessado que a Missão Pison faça um trabalho assim, mais específico, né? Amém. Então, a Igreja 27º Dia tem uma preocupação muito sincera, já há muito tempo, em relação ao conteúdo bíblico. A Igreja Adventista ela se preocupa em ser uma igreja bíblica, igreja da palavra. E a igreja, obviamente, tem muitas ferramentas, né, para que os seus membros, para que as pessoas possam, de fato, se fundamentar na palavra. Uma das ferramentas é o Nisto Cremos. O Nisto Cremos é a sistematização das 28 crenças fundamentais da Igreja de 27º Dia. Dentro da palavra, dentro da Bíblia. Só Bíblia. Onde qualquer denominação vai entender, vai absorver. Só tem Bíblia aqui, só Bíblia. Então aqui, de fato, é a sistematização, a organização do pensamento bíblico em temas específicos, como a Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo, a própria Escritura Sagrada, que é o primeiro tema. Você fala sobre o sábado, sobre a salvação, sobre a missão da igreja, o remanescente é a missão da igreja. Então, todo o santuário, que é a doutrina distintiva da nossa igreja. Então, nós temos aqui, no Nisto Cremos, a sistematização de todas as nossas doutrinas. E, uma vez estudadas, esclarece muito em relação ao que nós acreditamos de fato como igreja. Pastor Daniel, ao implantarmos lá essa escola bíblica lá na Missão Pison, a gente começamos aqui em off, que a gente pode, inclusive, nominar que pode ser um trabalho pré-batismo e pós-batismo, baseado no estudo bíblico. A classe bíblica ela tem essa função principal, né, de instrução. Então, você tem ali, principalmente, aqueles que estão ingressando na igreja, aqueles que são simpatizantes da Bíblia, do conteúdo bíblico, aqueles que querem se preparar para se tornarem, ou mesmo por curiosidade, por querem conhecer um pouco melhor a Bíblia, você tem ali a função pré-batismal. Então, pessoas que querem ser batizadas também, você tem aqui a função, mas também você tem a função de reforço, a função de realimentar, de repetição, que é a mãe do saber. E, consequentemente, pastor, desculpe, eu creio que esse estudo bíblico sistematizado, aprofundado, para o pós-batizado, é importante. Isso vai com certeza evitar por demais a evasão, né? Sim. O esfriamento do pós-batismo, onde a gente sabe que é natural naqueles que são ainda neófitos na fé, né? A Bíblia fala como o jovem poderá guardar o seu caminho. Se ele observar segundo a sua palavra, se ele observar a palavra. Ou seja, a única forma, Gilson, da gente se manter na fé é através da palavra de Deus. Não tem outra. Essa evasão que a gente tem na igreja, essa desistência, até de obreiros, eu tenho certeza, pastor, que é a falta da fundamentação bíblica. Assim, a Bíblia, foi com a Bíblia que Jesus venceu Satanás no deserto da tentação. Foi com a Bíblia que Jesus venceu todos os momentos. E é com a Bíblia que nós cristãos vamos vencer nesses últimos momentos da história da humanidade. Eu creio. Então, assim, eu entendo que quanto mais firme e fundamentado na palavra de Deus estivermos, muito mais seguros vamos estar também espiritualmente falando. Então, assim, eu acho de grande valia, tanto para aqueles que querem se preparar para o batismo, bem como aquelas pessoas que já se batizaram e querem se manter na fé. Perfeito. Obviamente, a igreja tem estratégias
pós-batismal, classe pós-batismal Isso. ali na escola sabatina, mas quanto mais melhor. Eu entendo que quanto mais Bíblia, melhor. Então essa classe bíblica, ela pode servir tanto para as pessoas que querem se batizar ou mesmo simpatizantes, e também para as pessoas que já se batizaram e querem se fundamentar na palavra de Deus. Eu sempre gosto de fazer, pastor, alusão a um tripé de um tema. Eu colocaria um tripé nesse estudo sistematizado e aprofundado da palavra, dessa escola bíblica que a gente pretende colocar lá na Missão Prisão, não é essa a ideia? O tripé é o seguinte: esse estudo sistematizado vai nos dar tripé primeiro, fé inabalável, perseverança e temor. Se a gente conseguir botar isso, fé, perseverança e temor, baseado na palavra, é difícil o crente existir. Concorda? E como crerão se não tiver ninguém quem pregue? Então, Entende? Então nós precisamos de fato pregar a palavra. Quando você vai para Atos, você percebe que tanto Pedro como os primeiros como os apóstolos pregaram a palavra, como também Paulo insistentemente pregava a palavra. isso aí. Então a gente precisa pregar a palavra, e como Adventista do Sétimo Dia, que somos conhecidos mundialmente como o povo da palavra, nós não podemos fugir disso. A gente precisa fundamentar na palavra. Essa escola, uma vez oficializada lá, pastor, na Missão Pisum, aquele prédio que a gente está restaurando,